Olá, meu nome é Nanda e nesse vídeo eu vou fazer uma impressão de leitura e uma indicação para vocês de um quadrinho que para mim foi um dos melhores lançamentos do ano passado, assim, sem dúvida nenhuma no Brasil, e que infelizmente eu não vi a galera falar sobre, que é um quadrinho dessa editora maravilhosa que tem eu diria que ela tem um catálogo impecável. Veneta. Nunca vi lançar alguma coisa ruim da Veneta, tá? Sinceramente, se alguém conhece um quadrinho ruim da Veneta, me diz aí, porque eu não conheço. É só, como diria o Daniel Lopes do Pipoca e Nanquim, é só petardo, é só pedrada, é só porrada. E entre as inúmeras porradas que a Veneta lança, sempre, essa aqui foi uma das mais dolorosas que eu consumi, uma das porradas, um dos socos no estômago mais marcantes que eu já levei, em termos de leitura, tá? Isso aqui, e eu não tô comparando só com outros quadrinhos que eu li, tô falando de literatura em geral mesmo, tá? Talvez de arte em geral, sério. Pinturas de Guerra do Angel de la Calle, eu não sei se fala assim, mas esse é o nome desse cara que fez uma coisa absurda aqui. O plot, basicamente, como diz aqui, né, na quarta capa, nós temos um escritor jovem, tal, espanhol, ele vai para Paris para tentar escrever uma biografia sobre uma atriz que já foi famosa, tal, norte-americana, ali na era de ouro do cinema, né, norte-americano, e falando sobre, escrevendo essa biografia, ele quer também meio que solucionar a morte dela, tá? Só que ele se hospeda uma espécie de hotel e ele conhece alguns pintores chilenos expatriados, né, que se refugiaram ali, refugiados políticos, né, da até então mega hiper sangrenta ditadura chilena, que realmente foi uma das ditaduras mais sangrentas e odiosas que já aconteceu aqui na América Latina, tá? Bom, por que esse quadrinho é tão foda, né? Primeiro que a edição, achei uma edição bem bacaninha, assim. Ela, quando chegou, eu me surpreendi. É uma edição... Não é papel amarelado. Eu queria que fosse um papel amarelado, mas é um papel bom, tá? A impressão é muito boa. Você vê aqui os pretos, tá? O preto é muito bom, né? Edição caprichada. Tem, além disso, a Veneta, ela capricha muito nas edições, né? Tradução, enfim. Você vê que a orelha do livro aqui é bem legal. E tem muita gente que fala que a Veneta escolhe péssimas capas para as obras. Eu discordo, tá? Eu acho que normalmente a Veneta acerta muito nas capas. Muito mesmo. Essa capa mesmo, cara, essa capa é genial. E antes da metade do quadrinho, aí no primeiro terço do quadrinho, você entende. Você entende por quê? Que é isso aqui, né? Acho que dá pra perceber que é uma pessoa com um saco plástico na cabeça, né? E, cara, um aviso. Esse quadrinho, você tem que saber a hora que você lê ele, porque ele tem cenas muito fortes logo no começo, tá? Logo no começo, a gente vai se deparar com, digamos assim, acho que isso não é spoiler, mas digamos assim que vai ter algumas cenas explícitas aqui dos porões da ditadura chilena, digamos assim. Cena de tortura e uma cena que é relatada como, nos anais da história, como provavelmente aconteceu mesmo, mais ou menos do jeito que está sendo retratado aqui, tá? É um quadrinho
Em relação à narrativa gráfica, você vê que o artista, ele tem um traço, digamos assim, nada clássico, né? Um traço mais underground mesmo, mais solto, tá? Preto e branco. É um desenho que eu achei, assim, difícil de se confundir com outro artista. Então, um artista de muita originalidade, tá? A narrativa gráfica, achei sensacional. Principalmente nas cenas mais contundentes, né? Afinal de contas, é uma história pesada mesmo. E nesse ponto eu achei, assim, sensacional. Digamos que depois de ler, digamos que a sujeira no traço do artista, né? Essa sujeira, dessa rachura que ele traz aqui, ela é perfeita pro tom da história. E eu não imagino outra pessoa desenhando uma história assim. Então, realmente, eu acho o traço perfeito, tá? E é bom pra gente sair também da zona de conforto. Quem só lê super-herói, coisa bonitinha, desenhadinha, né? Milimetricamente e tal. E é bom pra gente abrir os horizontes também, né? A gente tem que ler de tudo, eu acho, na minha opinião. Você tem que ler de tudo, você tem que ler de linha clara e você tem que ler também um cara desse aqui. E é um quadrinho que fala muito também, é uma história que fala muito sobre arte. Fala muito sobre arte, fala muito sobre a arte da América Latina, tá? Ali dos anos, da primeira metade ali do século XX, né? Arte chilena, arte da América Latina em geral, artes plásticas, que também pega um pedaço ali, anos 60 e tal, 70, que traz inúmeras referências, assim, de escritores, de pintores, e que, só que a edição primorosa da Veneta traz no final aqui notas, né? Com tudo explicadinho. Então, todas as referências que você achar aqui vai estar aqui, vão estar aqui, tá? Isso é sensacional. Leiam as notas, não pulem. E também a edição traz aqui, ó, explicações e agradecimentos no final. Né? Escrito pelo próprio autor, né? E ele fala aqui das referências dele, achei massa demais. Fala de Cortázar, olha que legal. Ele fala de Jean-Claude Forest, Frank Miller, né? Ele fala do Hugo Pratt aqui, fala da Valentina. E você vê realmente que ele tem a Valentina mesmo, você vê que ele traz várias referências desses artistas aqui. E antes da história propriamente dita, tem esse espetacular texto introdutório, tá? Muito bom mesmo. Falando curto, mas falando sobre a importância dessa história, né? E eu acho que esse quadrinho, a Veneta, ela não publica nada à toa, né? Ela não publica, não é só, vamos publicar aqui o que tá vendendo, o que mais vende e tal. E não faz alarde de suas publicações. Ela vende o Rogério de Campos, eu acho maravilhoso. É um cara que eu sigo, inclusive nas redes sociais. É um cara que tudo que ele fala me interessa muito. O que ele pensa, o que ele fala. E é um cara que basicamente foi a espinha dorsal da Conrad, né? Que foi por muitos anos a melhor editora de quadrinhos do Brasil. E hoje é simplesmente o dono da Veneta, que é hoje a melhor editora de quadrinhos do Brasil. Então o cara é foda mesmo. E ele fala assim, a gente não publica os leitores querem. A gente publica o que eles precisam. Mais ou menos isso que ele diz, né? Não tô reproduzindo o ipsis literis. Mas ele fala mais ou menos isso. Tipo, eu não quero adular meu leitor, não quero passar a mão na cabeça dele. Quero chocá-lo, entendeu? Eu quero tirar ele da zona de conforto.
eu quero derrubar ele da cadeira. E esse quadrinho faz isso, principalmente nessa época agora, né? De recrudescimento político no mundo inteiro, né? E num país em que se ainda nós temos viúvas da ditadura militar e gente que defende, né, uma coisa indefensável, que para mim, independente do espectro político, regime totalitário, ditadura, é uma coisa indefensável. E esse quadrinho aqui mostra, basicamente, como funciona uma sociedade, uma ditadura, como as pessoas, como os intelectuais, como as cabeças pensantes, como a cultura, como a sociedade é afetada, né, por um regime desse. E como um estado policial, ele destrói vidas, destrói reputações, ele destrói perspectivas de futuro e como ele é nocivo para a arte. E se você for como eu e pensar que e ter, né, a opinião, eu sou da opinião de que a arte, ela se confunde com a vida, né? Não existe vida sem arte. Assim como não existe arte sem vida, né? Então, se você vive num país onde, numa época, enfim, onde a morte, ela é vista como uma ferramenta, né? Para um fim. Morte de pessoas, pode ser justificada, né? A tortura pode ser justificada. Então você tá matando a arte também, de certa forma. Um quadrinho foda e eu acho que as pessoas deveriam ler. As pessoas em geral, jovens em geral, todo mundo deveria ler e todo mundo deveria estar falando desse quadrinho. É simplesmente top 5 do ano passado, gente. Tranquilamente. Eu li muita coisa, não li tudo que foi lançado ano passado, óbvio, né? E foi talvez um dos anos aí com os melhores lançamentos de quadrinhos da história do Brasil. Mas esse, pra mim, tá no top 5, tranquilamente, tá? Se você gostou desse vídeo, dê a sua curtida e tal, dê o seu joinha e, cara, vá atrás desse quadrinho, tá? Ele sempre tá com preço legal na Amazon e nos sites aí, digamos que se você jogar aí no Google, você não é difícil achar um scanzinho dele não, tá? Você consegue achar também. Mas não é um quadrinho caro. Dá pra adquirir tranquilamente também. E é um quadrinho que você vai querer ter a versão física dele pra emprestar pras pessoas. E pra reler várias vezes, pode ter certeza. Falou, obrigada.